Oi, gente. Tô aqui viva. Hoje é 7 de dezembro, domingo. Não são 4 horas em ponto, na verdade, agora. Agora terminou a prova de CNU, mas eu já tô em casa. Cheguei em casa umas 16h45. E vou conversar com vocês sobre a redação que eu fiz, né? Essa era a última ponta solta que eu tinha dos concursos, né, desse ano e tudo mais, que eu me propus a fazer. E agora eu vou poder voltar a focar 100% no Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu tô feliz que eu fechei essa ponta. Tô bem cansada, então ignorem a posição que eu tô, ignorem a minha cara e é isso. Ou não ignorem também, porque a vida do concurseiro é assim. Eu vou meter direto aqui o vídeo porque preguiça de editar. Então, vou falar pra vocês o que eu achei. O primeiro tema foram 2 redações, né? O primeiro tema foi sobre emendas, praticamente emendas e organização da sociedade civil. Então, tu tinha que falar sobre a diferença, identifica as modalidades de emendas ao projeto de LOA, classifique quanto à autoria e diferencie emendas impositivas e não impositivas à luz da Const e dos princípios da DIAFO. Então, eu escrevi sobre emendas de bancada, emendas individuais, e também diferenciei as impositivas, as não impositivas. Falei que as impositivas eram de execução obrigatória e as não impositivas não eram. E aí, geralmente, elas não são de execução obrigatória porque tem alguma restrição orçamentária. Eu não sei se isso está certo, mas foi o que eu lembrei na hora. E aí eu relacionei, dos princípios eu relacionei com a jurisprudência do STF, que fala que as emendas têm que agir conforme o LIMP, né? Que são princípios orçamentários e constitucionais. Então, joguei isso. Enfim, fui, né? Porque assim, eu fiquei com muito medo de faltar linha. Então, sabe? Acho que vai dar certo. Eu acho. Aí o segundo tópico era: identifique 2 critérios para que uma organização da sociedade civil possa captar recursos provenientes de emendas e celebrar parcerias com a administração pública conforme a Lei 13.019. Eu estava com um pouco de dificuldade de relacionar emenda com organização da sociedade civil. Então, o que eu lembrei foi quais são os requisitos para que uma organização da sociedade civil possa firmar parceria com o poder público. Eu não sei se tem requisito específico para conseguir recurso de emenda. Então, eu citei os critérios para poder ser uma organização da sociedade civil, né? Que é, por exemplo, não ter finalidade lucrativa, ter idoneidade fiscal, contábil. E o outro que eu citei, pediu 2, mas resolvi citar 3, vai que. O outro foi que quando elas são dissolvidas, essas entidades, elas têm que ter todos os recursos encaminhados para uma outra instituição de igual finalidade. Então, citei isso aí. Aí o terceiro tópico pediu: apresente uma estratégia para uma organização da sociedade civil voltada à promoção da igualdade racial que pretende captar recursos de emenda parlamentar junto ao Ministério da Igualdade Racial, articulando a interlocução com os parlamentares e com os ministérios. Esse tópico foi o que eu mais achei difícil, porque eu não estou por dentro das organizações da sociedade civil que atuam nessa promoção da igualdade racial, da desigualdade, né? E então eu achei esse tópico bem difícil. Eu não lembro o que eu escrevi. Eu não citei nenhum exemplo específico, mas eu falei que as organizações elas tinham que se desdobrar em planos de trabalho. Fui colocando algumas coisas que eu lembrava da lei, sabe? Mas achei muito legal pedirem o tema. Acho que é uma forma... Porque, assim, as pessoas que sofrem por causa do corte de raça, elas provavelmente sabem quais são as organizações da sociedade civil que atuam na promoção dessa igualdade. Então, essas pessoas vão ter mais facilidade de pontuar. E eu acho justo, acho justíssimo. Sabe, a mesma coisa se pedissem para mim assim: exemplifica uma política pública para pessoas com desigualdade e dificuldade de renda, assim, né? Renda baixa e tal. Cara, eu sei citar, porque tive essas políticas públicas para mim, e eu sei quais são.
Então, eu achei muito inteligente da FGV, sabe? Eu acho que é uma forma de tornar o propósito do edital do CNU muito mais coerente. Achei muito legal. Na hora eu não me dei conta, mas agora falando, assim, acho isso. E aí o quarto tópico era justifica de que modo a estratégia proposta pode fortalecer a governança e a transparência na execução das políticas de igualdade racial, avaliando a sua pertinência e viabilidade. Aí eu falei mais do mesmo, né? Ó, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Acho que eu não escrevi assim, mas aí minha conclusão meio que ficou assim: por fim, conclui-se que as organizações da sociedade civil, em atuação conjunta com a administração pública, são entidades que podem tornar as políticas públicas de igualdade racial mais eficientes. A possibilidade de obter recursos por meio de emendas torna a execução dessas organizações mais célere e com facilidade para atuar de forma regionalizada, fortalecendo assim um Estado-rede e que age para tornar a sociedade menos desigual. Algo assim que eu escrevi, eu fiz algumas pequenas modificações. Esse foi o tema número 1. Agora o tema número 2 foi... Eu achei mais difícil, assim. Não é que eu achei difícil. Eu achei difícil não ser repetitiva. Talvez por minha falta de habilidade com o tema. Então, acho que minha pior nota vai vir dessa redação aqui. Então, falava do uso de memes e o uso que as organizações públicas fazem nessa comunicação mais informal, mais na internet, assim, né? Então, foram 4 tópicos também. E aí o primeiro era identifique 2 riscos éticos ou institucionais relacionados ao uso de formatos informais e meméticos na comunicação governamental, especialmente no que se refere à credibilidade e à imagem das instituições. Olha só, aqui pediu a diferença entre... Agora eu vi, ó. Entre o primeiro e o segundo tópico, que eu não li ainda. Mas o primeiro tópico ele fala sobre comunicação governamental e no segundo sobre comunicação institucional. Cara, eu lembro que hoje de manhã eu tava pensando assim, eu tenho que procurar as diferenças de comunicação, porque eu tô achando que vem alguma coisa nisso e eu não procurei. Mas enfim, agora já era, né? E, enfim, aí falar de 2 riscos... primeiro, que eu defini o que era risco, que é o efeito das incertezas sobre os objetivos, né? Então, eu falei que esses riscos podem ser tanto positivos quanto negativos. Aí eu citei um risco positivo e um risco negativo, que tá no total 2. Não sei se ele tava falando só de riscos negativos, mas assim, eu sei que tá muito embasado o que eu tô falando, então vai ter que me dar uma nota, que eu vou entrar com recurso depois, se for necessário. E aí pediu acrescentar uma estratégia de comunicação de um órgão público federal voltado à população jovem. Esse é o segundo tópico. Sobre temas sensíveis como o combate à desinformação e o acesso a políticas públicas, que integra a produção de conteúdo digital acessível e atrativo, a promoção da transparência e da participação social na comunicação institucional. E assim, esse tópico é maior ainda, porque tem vários parênteses. Eu escrevi sobre... Eu inventei, tá, gente? Eu inventei. Eu escrevi sobre o Ministério da Educação, que ele teve uma atuação muito forte nas redes sociais, na política pública do pé de meia, e que a participação social institucionaliza políticas. Foi pra esse lado, sabe? Até meti um Gilberto Damenstein, gente, sério. Eu escrevi assim... Esse parágrafo eu escrevi primeiro pra ver se eu ia colocar ou não. Segundo Gilberto Damenstein, na obra O Cidadão de Papel, a falta de legitimidade material dos direitos assegurados em lei, em sua grande maioria das vezes, decorre da falta de conhecimento da população em relação a esses instrumentos. Logo, a divulgação de políticas públicas como pé de meia nas redes fortalece o envolvimento da sociedade... Não, envolve a sociedade e fortalece a institucionalização desses programas. Fui meio que pressado, fiz algumas alterações, né? Mas assim, eu tava muito difícil, não sabia o que escrever, sabe? E aí eu fui pra esse lado, assim. E aí o outro tópico foi justifica de que modo a estratégia pode fortalecer a governança, a mesma coisa do outro, só que pra cá, né? A transparência, a confiança social, destacando a pertinência e a viabilidade. Aí eu falei que era importante essa atuação
fortalecer a governança, não, criar um canal com tudo, que precisa haver uma gestão eficiente de riscos e que, né, esses canais oficiais de comunicação, eles diminuem a assimetria de informação entre poder público e sociedade. E deixa eu lembrar aqui. E que também como é que é? Como é que eu escrevi? Que eles efetivam, né? Que eles tornam real, não foi assim que eu escrevi, mas é meio que isso, eles tornam real a lei de acesso à informação, que preconiza a transparência ativa, e além de outras coisas, né, e a lei geral de proteção de dados e tal. Meio que fui indo nisso, porque eu resolvi jogar um monte de informação dentro do texto, porque às vezes a pessoa que vai corrigir o texto não é um especialista, então se eu tiver as palavras-chave ali, tá ótimo, sabe? E óbvio, gente, que não tá ótimo, né? Mas quando cai um tema que é mais difícil escrever, é essa estratégia que eu adoto. Aí a conclusão, por fim, conclui-se com os instrumentos midiáticos digitais podem ser propulsores para ampliação da participação social nas organizações e contribuir para a diminuição dessa... Foi meio que por isso, gente. Eu não fiz rascunho, eu fiz uns rabiscos aqui, e aí eu comecei a escrever direto, porque fiquei com muito medo de não dar tempo, e que bom que eu fiz isso, porque não daria tempo se eu tivesse feito o rascunho. Então, a única coisa que eu fiz mesmo, assim, rascunho, foi introdução e conclusão de ambas. E ainda deu tempo de ir ao banheiro. Então, é isso, gente. Agora voltam os focos para o Tribunal Regional do Trabalho, que é o próximo concurso que eu vou fazer, que ainda não tem nem edital, mas eu já estava estudando um pouco para ele. Amanhã retomo os assuntos 100% para ele, e os estudos, né? E tô animada, tô feliz, sabe? Que vou poder focar nesse concurso de novo. Vou poder voltar a gravar e contar com vocês, porque realmente estava com muita coisa, fazendo muita coisa. É o trabalho, é o final de ano, é a casa. Semana passada eu fiz TJ e esse fim de semana eu fiz CNU. Então não estava impossível gravar, sabe? O Tribunal de Justiça, caso vocês tenham curiosidade, eu fiquei fora por 2 questões de informática. Não fiquei nem triste, porque tudo bem, eu não estava estudando para esse concurso, mas as outras matérias eu fui bem, inclusive raciocínio lógico. Eu consegui o mínimo. Não é bem, né? Mas eu acertei as coisas que eu estudei. Então, significa que eu tô fazendo certo. E é isso, gente. Nos vemos fim de semana que vem, porque agora eu vou poder gravar, poder voltar a gravar semanalmente. Agradeço muito o carinho. E quando sair o resultado da redação do CNU, que eu não faço nem ideia quando é, mas assim, deixa lá, sabe? Eu venho aqui contar pra vocês como é que foi, tá bem? Beijo, até semana que vem.